gente. Que bom, né? Mais uma vez estamos aqui juntos, nesta manhã, não diria fria, mas gelada, né? É diferente. Né? Que o sol ainda está brilhando, a gente olha assim, vê uns raios de sol passando por entre as nuvens, isso é bem legal. Então, aqueles que não conhecem ainda a nossa casa, que vieram pela primeira vez, alguém que veio pela primeira vez na casa, fora eu? Não, então mais ninguém, então perfeito. Então, vocês todos sabem que nós temos um trabalho social, que é a entrega de cestas básicas às famílias cadastradas, e as pessoas precisam comer, né, gente? Nós ainda temos a felicidade de até fazermos 3 refeições por dia. Se ficarmos por baixo, né, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. Fora aquele lanchinho da tarde, aquela ceiazinha, a gente vai ficar apenas com as 3 refeições básicas. E essas pessoas, às vezes, comem uma vez. Muitas vezes elas deixam de comer para deixar os filhos comerem também. E eu acabei de ir lá embaixo, entregar uma doação que nós recebemos, e falei... Oi, ecoou lá dentro, né? Porque está tão vazio nossa despensa que o negócio está ecoando até lá dentro. Tá? Então, falar aqui 4, 5 itens que nós precisamos seria até uma falta de humildade, porque nós precisamos de todos. Tá? Então, aqueles que puderem colaborar conosco, fazendo essa parte dessa caridade, nós aceitamos de bom grado, com tudo. Né? Arroz, feijão, óleo, açúcar, farinha, leite em pó, enfim. Que suco não precisa trazer não, tá, gente? Mas vamos trazer um pouco mais de substância, né? Isso é legal. Te agradece muito a colaboração de todos que possam nos auxiliar também nesse trabalho e fazermos o convite para que também, além de ofertar o alimento, venham também na distribuição desse alimento. É um momento único, um momento que a gente vê o quanto nós somos agraciados, né? Então, as crianças ficam correndo para cima e para baixo, as pessoas, as famílias assistidas também recebem uma palestra, recebem o passe, aqueles que querem, né, logicamente, nós não impomos nada. E depois tem uma distribuição de um pão, um café, um chazinho. E, gente, quando você oferta, né, você está mais recebendo do que doando. Tem um livro chamado de Francisco de Assis para você, que a capa do livro é fabulosa. Você já viu esse livro, Cristina? São palmas, né, mãos estendidas e flores caindo. Só se você vira o livro de ponta cabeça, as mãos não estão recebendo, estão dando. É muito bonito. O cara que bolou a capa foi muito feliz nessa colocação. Então é isso, é uma troca, né? Então, convido também vocês a virem a participar desta troca de sentimentos, emoções e vida. Uma das formas que nós temos para arrecadar condições para ofertar mais para essas famílias são através de eventos. E esse evento que a gente já tradicionalmente já faz, todo ano, no segundo semestre, nós viajamos para Araxá, Uberaba, Sacramento, essas localizações muito interessantes por aí. E, desta feita, nós já temos uma atividade, já temos todo um roteiro traçado, tem lá os anúncios na porta, está fixado aí nas paredes. Aqueles que se interessarem, também, né? Aí é uma contribuição que vocês vão estar também participando, não só na colocação dos alimentos na mesa dessas pessoas, mas também curtindo, se distraindo, passeando com a gente, indo em locais importantes do Espiritismo. E não é apenas um retiro, um roteiro espiritual, de música o tempo todo. Não, tem muita brincadeira, muita diversão, e isso é bem legal também. Então, faço o convite a todos, né, que possa colaborar também nesse sentido. Quem aqui já tem o livro do Mirabelli? Muito bem, né? Então, o que é esse livro do Mirabelli? É um livro que a casa editou, né, com sangue, suor e lágrimas. E agora nós temos que dobrar a quantidade de sangue, suor e lágrimas para poder, né, ver, né, algo a mais, né?
É um livro extremamente importante, que traz toda uma história, todo um compêndio, todo um direcionamento dos primórdios do Espiritismo aqui no Brasil. E é muito interessante, né? Eu tive a graça de poder colaborar um pouquinho com o livro. E isso a gente vê, a gente olha e fala, nossa, são coisas que nós nem imaginávamos que fosse possível acontecer, e lá está contido. Então, é um livro de pesquisa, um livro de estudo. Recomendo a todos aqueles que puderem, quiserem, inclusive até de oferecer como presente de aniversário, ou de amigo secreto que vai chegar daqui a pouco, já vai pegando desde já. É bem legal, tá, gente? Então, quem tiver a possibilidade e querer, né, não percam a oportunidade. A nossa viagem, conforme eu falei, vai ocorrer de 10 a 12 de outubro. Bom, como vocês já são escolados na nossa casa aqui, já sabem todos os nossos trabalhos, todas as nossas atividades. Então, vamos sem mais delonga, convidar a todos os presentes, os nossos amigos da internet que nos acompanham pela rede mundial de computador, que também nesse exato instante façam esse momento de prece em suas residências. E aqui, nesse instante, aqueles que se acharem melhor cerrar os seus olhos físicos, que assim o façam. Não no sentido dogmático, mas para entrar em sintonia com esse plano maior. Esse plano que há muito já preparou, higienizou cada cantinho, nos esperou adentrarmos na nossa casa e nos colocou com muito carinho. E assim, serenamente, nós vamos prestando atenção na nossa própria respiração, fonte de vida, o oxigênio que adentra o nosso organismo físico. O ar novo entra, o ar velho sai. O novo entra, o velho sai. E nesta troca é que nós vamos nos modificando também para a vida. Vida esta que nós agradecemos ao Pai Criador pela dádiva de estarmos aqui presentes, por termos o cognitivo, por termos a capacidade de nos comunicarmos, de nos entendermos, por podermos nos locomover sem dificuldades. Somos gratos por tudo isso, Senhor. E humildemente aqui nós nos prostramos de joelhos diante a vós e pedimos, Pai, fazei de nós ter um instrumento de paz e luz, que possamos brilhar aonde estivermos, que possamos ser os seus mensageiros a levar à frente as suas palavras de vida eterna. Palavras essas que nos fortalece, que é fonte viva do nosso amanhã. Que esse pão nosso de cada dia, que nós possamos com este pão darmos e repartirmos a todos aqueles nossos irmãos que batem à nossa porta. Sê conosco, Mestre Maior, Jesus, pois Tu é o caminho, a verdade e a vida. Ensina-nos, Senhor, a rezar, assim humildemente os apóstolos pediram, e Tu assim nos ensinastes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, na razão direta que nós perdoamos a todos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações da vida. E livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E que assim seja, graças a Deus.
Vamos receber com muito carinho e amor nosso companheiro Christian, que nos brindará com a palestra do dia de hoje. Comigo e contigo sempre, uma coisa assim, na caridade contigo sempre. Bom dia a todos. Que alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, dessa espiritualidade amiga que tanto tem nos abençoado, nos auxiliado no decorrer dessa nossa caminhada. Nós, guerreiros que vencemos o gelo dessa manhã, né? Não só o frio, mas uma manhã extremamente gelada, para buscarmos, sem dúvida, aquecer os nossos corações, buscarmos esse alimento tão necessário da nossa alma. Nós vamos falar hoje de um tema muito oportuno. Eu peço a Deus, peço a Jesus também, esse nosso governador planetário, que possa envolver os nossos corações, nossos pensamentos, dilatar o nosso entendimento, para que nós consigamos hoje compreender a sua mensagem de amor, o que Ele quis nos dizer com esse sentimento tão sublime, o amor. Que o tema de hoje, ele foi tirado do livro Força Espiritual, do nosso companheiro José Carlos de Luca, e ele fala caridade consigo mesmo. Então nós vamos falar um pouco hoje de caridade. E como o acaso não existe, vem bem ao encontro do que nosso companheiro Mauro estava nos comentando aqui. Da importância do nosso doar, de nós dedicarmos um pouco de nós mesmos, não só através do alimento, mas também daquilo que é verdadeiramente nosso, o nosso tempo, os nossos pensamentos, sentimentos, o nosso amor. E quando nós pensamos em caridade, nós vamos pensar naquela definição que o Livro dos Espíritos, que a espiritualidade nos trouxe, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ou seja, nós sermos bons para com todos, é colocarmos esse amor em ação. E por isso nós chegamos a essa definição. Normalmente, quando lembramos de caridade, nós lembramos, é o amor em ação, é o amor vivenciado, é o amor praticado, é o amor sentido. E o amor, sem dúvida para nós, é um grande aprendizado. Se nós pararmos para pensar, a nossa reencarnação, nosso maior objetivo aqui, sem dúvida, é alcançar esse aprendizado. Através das vidas sucessivas, desde o momento em que estávamos na condição de puro instinto, lá nos primórdios, mais avançado, porém corrompido, fomos desenvolvendo as nossas sensações, dando vazão a todos aqueles sentidos, sensações que nos ligavam ao planeta Terra, mas evoluído com o progresso, com a purificação, pouco a pouco que fomos alcançando, foi brotando dentro de nós o sentimento, cuja essência, cuja sublimidade desse sentimento, o requinte desse sentimento, como nos diz o Evangelho, é o amor. Daí a importância de nós tentarmos, pouco a pouco, compreender esse amor, esse sentimento sublime, que um dia, como promessa de Jesus para todos nós, nos ligaria em humanidade. Porque, sem dúvida, ele é toda a negação do orgulho e do egoísmo. Se nós pudermos fazer aqui uma analogia, nós falaríamos que o orgulho está na raiz da árvore. O tronco seria o egoísmo. E a polpa dessa árvore, todas aquelas imperfeições, aqueles vícios que nós ainda somos detentores. Alimentados, então, portanto, pelo orgulho e pelo egoísmo. E quando nós começamos a compreender isso, e a necessidade que temos de observar os nossos pensamentos, de observar os nossos sentimentos, de buscarmos com sinceridade
melhor compreender a nossa realidade espiritual, a nossa identidade cósmica, aquilo que nós realmente somos, aquilo que nos liga com Deus, com a nossa realidade, e procurarmos colocar realmente em prática para vencermos isso dentro de nós, com o desenvolvimento desse amor, que é a resposta, que é o caminho que Jesus veio nos trazer. Sem dúvida, o amor, ele é a negação desses sentimentos inferiores em nós. E pouco a pouco, reencarnação em reencarnação, nós estamos tendo a oportunidade de, através dessas convivências sociais, desses contatos, que não por acaso nos colocam a cada dia com aquelas oportunidades que nós temos de maior aprendizado, principalmente na célula familiar, porque estão ali alocados do nosso lado, muitas vezes também nos nossos ambientes profissionais, aquelas pessoas a quem nós assumimos muitas vezes um compromisso de estarmos juntos, de buscarmos esse crescimento, esse aprendizado, a quem muitas vezes chamamos de problema, mas que sem dúvida são os nossos maiores professores, são aqueles nossos instrutores na arte do amor, do desenvolvimento, da paciência, da compreensão, da humildade, da simplicidade. Vamos lembrar que quando chegaram a Jesus, uma das passagens belíssimas que é trazida para nós no Evangelho, capítulo 11, quando viram que Jesus tinha feito calar aos saduceus, os fariseus, que eram os doutores da lei da época, aqueles intérpretes, era uma seita dos sacerdotes judaicos, e chegaram para ele tentando, com o objetivo de desmoralizar Jesus. Mas, mestre, você que se denomina conhecedor das leis, das profecias, qual é o maior mandamento? Por quê? Porque na época existiam muitos mandamentos, não só as leis civis, mas as leis morais de Moisés. E qualquer que fosse a mensagem ou a informação que Jesus trouxesse naquele momento, seria uma oportunidade que eles tinham de desmoralizar Jesus, de considerá-lo herético ou contrário às leis da época, e dessa forma entregar Jesus a julgamento. E qual não foi a surpresa deles quando Jesus, sabedor de todas as intenções, detentor de todo o conhecimento, dentro da sua bondade, humildade, ele se volta àquelas pessoas que o tentavam. Amarás a teu Senhor Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Então é o convite que Jesus nos fez, resumindo toda a lei e o profeta. Então toda a mensagem de Jesus, todo o seu evangelho, se resumiu nessa passagem. E nós hoje estamos aqui tentando compreender esse convite que nos é feito, de amar a Deus. Mas para amar a Deus, veio o segundo convite. Nós temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E quando nós falamos em amar a nós mesmos, nós estamos falando do tema de hoje, a caridade para consigo. Qual está sendo a nossa conduta, a nossa atitude para conosco mesmo? Nós estamos buscando dentro da nossa realidade, dentro desse nosso momento de vida, essa oportunidade sublime que nós temos desta encarnação, colocar em prática realmente, em prol do nosso aprimoramento, todos esses valores, virtudes, sentimentos positivos, buscando realmente desenvolver, evoluir, nos instruir, nos libertar de todos aqueles vícios, imperfeições que carregamos há tanto tempo dentro de nós, somatório das nossas existências, das nossas vidas sucessivas, porque hoje somos o resultado de tudo isso. Sabemos hoje, pelas leis divinas, as leis naturais que nos regem, que estamos submetidos ao progresso.
E até é interessante que nós ressaltemos esse ponto, porque muitas vezes, quando nós falamos de lei, nós falamos daquele poder cogente do Estado nos impondo determinadas condutas. E nós vamos lembrar que a lei ela veio justamente, surgiu como uma necessidade social para todos nós. Porque a partir do momento, lá nos primórdios da humanidade, que nós sentimos a necessidade como forma de proteção, porque ainda tínhamos muito medo do desconhecido, da natureza, de tudo aquilo que envolvia as nossas relações, fruto de tudo aquilo que nós vivíamos, do nosso puro desconhecimento. Nós sentimos essa necessidade de nos envolvermos em sociedade, de nos organizarmos nas pequenas tribos, comunidades, hoje as sociedades. E com o passar do tempo, com a relação do poder, do direito, as relações sociais, foi surgindo essa necessidade de que nós nos regulássemos para que o direito de um não interferisse no direito do outro. E essa necessidade social, ela foi sendo trazida pouco a pouco e refletindo a condição da sociedade da época. Joana de Ângeles, num dos seus livros, agora eu não me recordo se é As Leis Morais da Vida ou Estudos Espíritas, um dos dois livros, ela vai nos trazer referências sobre o Código de Hammurabi. Aquele código, um dos primeiros códigos, uma das primeiras leis que foram trazidas a conhecimento nosso, ela foi encontrada, é uma coluna de diorito de 2,5 metros, 4.000 linhas ali talhadas, que nós denominamos Código de Hammurabi, que se remonta à época do primeiro Império Babilônico, e que muitos vão dizer que se refere àquelas primeiras leis que foram trazidas pelo rei Hammurabi, e que já naquela época regulavam muitas situações, como o dever do pai de prover o sustento dos filhos em caso de separação, e tantas outras questões, e também nos trouxe, naquela época, ainda naquela fase consciencial da humanidade, a famosa lei de Talião, que é o olho por olho e dente por dente, mas que veio no momento que aquela sociedade necessitava. E nós vamos verificar que pouco a pouco a sociedade foi evoluindo e foi trazendo novas leis. Hoje, e se nós lembrarmos um pouquinho só para trás, nós vamos lembrar que nós já vivemos um estado imperial, onde a vontade do rei era dita como a vontade de Deus, ele se denominava como detentor da vontade de Deus, e a sua vontade era a vontade de Deus. Então ele ditava as leis, mas não se submetia a elas. Hoje não. Hoje nós já estamos num estado de direito, onde nós elegemos aqueles nossos representantes que vão estar lá. Bem ou mal, são aqueles que nós elegemos, que nos representam os nossos interesses e também se submetem, ou seja, todos nós estamos submetidos a essas mesmas leis. Para demonstrar o quê? Que de fato nós estamos num constante progresso, numa constante evolução. Mas quando nós falamos de lei, nós lembramos dessas leis nossas, leis humanas, que refletem a nossa condição social, que refletem ainda a nossa imperfeição, que são fruto da nossa criação, da nossa necessidade. E nós nos esquecemos das leis de Deus. Porque as leis humanas, elas vão regular as nossas relações com o nosso próximo. Elas não regulam as nossas relações para conosco mesmo e para com Deus. Então lá vai estar escrito: não podemos matar, não podemos roubar, temos que pagar nossos tributos. São várias relações nossas com o Estado, com o outro. Mas aquelas relações afetas à moral, ao nosso dever para conosco mesmo e para com Deus, essas questões estão nas leis de Deus. E se nós formos observar lá no Livro dos Espíritos, o livro 3º, que dentro do Livro dos Espíritos ele é dividido por livros. Então o livro 3º ele vai nos trazer as leis morais, que são as leis naturais, as leis de Deus, que nos regem enquanto humanidade. E lá está a chave de todo o nosso aprimoramento, de tudo aquilo que nós necessitamos compreender e aprender para que, nesse sentido, nós consigamos nos harmonizar, entender primeiro, compreender quais são essas leis de Deus, essas leis naturais, que elas regulam um direito natural, um direito igual a todos. Primeiro, quais são essas leis? Segundo, como eu posso fazer para praticar essas leis?
para harmonizar meus pensamentos, meus sentimentos e minhas atitudes. Porque vamos lembrar, não estamos aqui também falando só de atitudes. Quando falamos de lei humana, falamos de atitude. Dificilmente teríamos como precisar, olha, você vai ser condenado porque você pensou mal do outro. Ou porque você deixou de fazer o bem que você poderia fazer. Ou porque você deixou de praticar a caridade, porque você deixou de se instruir, de se desenvolver, de buscar o aprendizado. Que você não praticou a lei de igualdade, a lei de adoração, adorar a Deus acima de todas as coisas. Que você não buscou a justiça, o amor, a caridade, o progresso, a liberdade. Enfim, são muitas as leis e o convite nosso é para que nós possamos compreender essas leis, estudar essas leis a fundo e colocarmos em prática em nossa vida. Porque está justamente nessa harmonia associada ao nosso progresso, porque na medida em que nós vamos estudando, que nós vamos conhecendo a doutrina e principalmente essas leis que nos regem, nós nos harmonizamos e a tendência é que nós encontremos essa paz interior, essa plenitude de pensamentos, de sentimentos que nos fortalece, que nos faz cada dia mais preparados, mais plenos, fruto do progresso que nós alcançamos. E nós vamos encontrar na doutrina espírita justamente a felicidade atrelada ao progresso realizado. Fruto do conhecimento dessas leis, cuja doutrina vem nos falar, que a principal delas, e a que de alguma forma resumiria em essência todas elas, é a lei de amor. E por isso que eu trouxe essa breve introdução para nós. Porque a lei de amor, justiça e caridade é aquela que foi denominada como a que em essência nos ajuda melhor a alcançar o progresso e a buscar esse estado de plenitude, a alcançar a felicidade. Não desprezando as demais, que vão regular outras situações, todas com seu grau de importância. Mas em particular, e como a espiritualidade vem nos trazer, o amor, sem dúvida, é aquele sentimento sublime. É o sentimento por excelência. É aquilo que faz com que nós olhemos a vida com os olhos diferentes. Aquilo que quando Jesus nos trouxe fez estremecer. Todas as bases que fez com que os mártires realmente entendessem aquela realidade, porque muitas vezes nós olhamos para a história, nós olhamos aquelas pessoas do cristianismo primitivo e nós paramos para pensar, nossa, será que nós seríamos capazes, em nome do amor, daquela nova referência que Jesus veio nos trazer, essa nova realidade, aquela vida nova, a boa nova que ele estava trazendo, de sermos entregues aos leões por uma causa, de realmente não renegarmos aquela realidade nova que estava chegando, na ânsia que nós sentíamos de uma nova verdade, de nós sairmos daquela realidade do ter, das paixões, dos vícios, para encontrar aquela realidade nova que é a trazida por Jesus, da boa nova, da vida plena. Porque todos nós estávamos carentes de uma nova mensagem, de otimismo, de algo que nos trouxesse realmente um referencial de vida, um caminho mais seguro. Por isso ele nos denominou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem dúvida, seus ensinamentos. E nós lembramos ali nas bem-aventuranças, tudo que ele nos trouxe sobre o amor, atrelando a bem-aventurança, que para nós significa felicidade, felizes, os puros de coração, os humildes, aqueles que praticam o amor, a justiça, a caridade, ou seja, Jesus nos trouxe o verdadeiro roteiro de felicidade. Nos convidou a todo momento nós buscarmos uma conduta diferente na nossa vida. E a caridade para consigo é mais uma mostra disso. Porque é natural, quando nós olhamos para a caridade, nós olharmos sempre para o outro. Quando falamos de caridade, nós falamos, eu sou caridoso, eu ajudo, eu distribuo uma cesta básica, eu distribuo um pão, eu dou esmola, eu vou no centro espírita, eu aplico o passe. Mas será que a caridade se resume a isso? E é justamente esse convite a uma reflexão mais profunda da caridade que nós estamos trazendo hoje.
e que é o autor, José Carlos de Luca, vem nos convidar. Porque o nosso próximo mais próximo somos nós mesmos. Se nós não encontrarmos esse estado de plenitude, de sentimento, se nós não buscarmos esse aprimoramento moral, conquista do nosso espírito, dessa maturidade, que nos preencha, que nos permita encontrar essa paz existencial, como nós vamos preencher o nosso próximo? E daí nós vamos conseguir identificar o fruto, muitas vezes, das nossas carências. Porque nós estamos esperando sempre do outro, que o outro preencha aquilo que nós precisamos preencher. Que o outro faça aquilo que nós temos que fazer. E nós ficamos dependentes de uma série de realidades e muitas vezes não temos o que doar. Entramos numa relação, numa conversa, e o que nós estamos realmente dando? As nossas frustrações, as nossas imperfeições, o julgamento, a maledicência? Ou nós estamos entrando com plenitude? Nós estamos olhando e tentando ajudar realmente o próximo? E por que isso? Porque nós nos esquecemos de olhar para dentro de nós, de procurarmos vencer realmente aqueles nossos bichos, as nossas feras, tudo aquilo que ainda há de inferior, de imperfeito dentro de nós. Não para maldizer, porque é fruto ainda da nossa realidade, todos nós. A nossa condição ainda é de natureza, a nossa natureza ainda é de imperfeição humana. E é natural que assim seja. Estamos no mundo de provas e expiações. Estamos aqui com esse compromisso de autoaprimoramento. Então, muitas vezes nos colocamos numa situação, esquecemos muitas vezes de cuidar de nós mesmos para cuidar do outro. E será que nós estamos conseguindo dar o que realmente o outro precisa? Porque nós sabemos, existe uma máxima que diz que ninguém dá aquilo que não tem. E é natural que quando nos envolvemos nessas relações, sem perceber, nós estamos dando algo não tão bom de nós mesmos. Estamos conversando com um amigo, só falando daquilo que nós não temos, das nossas dificuldades, de tudo aquilo que é difícil, da falta de fé, de esperança. Quando, na verdade, se nós tivéssemos uma maior consciência da nossa realidade, da nossa compreensão da providência divina em nossas vidas, dessa nossa realidade, buscado pouco a pouco, nos conscientizar daquilo que nós somos, para colocarmos em prática, nós seríamos muito mais plenos em tudo. Nós teríamos muito mais relações olho no olho, com muito mais atenção, com muito mais sentimento, com muito mais vontade, porque quando nós estamos em paz, aquele sentimento pleno, é prazeroso, é gostoso, nós estamos com as pessoas, nós sentimos aquela vontade natural de ajudar. Passa a ser natural. Eu olho aquela pessoa do meu lado, que muitas vezes eu passei por ela várias vezes, mas quando eu estou bem, quando eu estou feliz, quando eu estou pleno, eu vou olhar e vou ver naquela pessoa a necessidade. Eu vou me aproximar dela, nem que seja para fazer um elogio, para cumprimentá-la, ou eu vou fazer um bom pensamento, se eu não tiver como me aproximar dessa pessoa. Eu vou fazer uma oração por ela. Existem várias formas de ajudar. E por isso que nós estamos convidando aqui a todos nós a termos esse novo olhar sobre nós mesmos, a praticarmos essa caridade por nós, a buscarmos uma correta alimentação, cuidarmos do nosso corpo físico, buscarmos uma atividade física, buscarmos o equilíbrio das nossas relações. Tudo isso é caridade para conosco mesmo. Por exemplo, os exageros são caridade para conosco? Os vícios? Não são. Mas, pouco a pouco, nós vamos começar a compreender essa realidade. Andar sem cinto de segurança é caridade para conosco? Roubar, furtar é caridade? Comer aquelas coisas que só nos fazem mal? E tantas outras questões. Andar a mais que 120 km por hora nas rodovias? Passar pelo farol vermelho? E tantas outras questões que nós costumamos deixar para lá, por uma questão de moral, muitas vezes porque não há uma repreensão ou não há um controle mais efetivo.
nós nos acostumamos a enxergar a lei como se fosse aquilo, se eu sei que dá para dar aquele jeitinho brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro, eu vou fazendo e está tudo bem. Eu fico em paz com a minha consciência, mas é uma paz relativa. Porque é uma paz com a minha consciência se eu tiver em mente as leis humanas, que são frutos ainda da nossa imperfeição e ainda não conseguiram perceber toda essa realidade à nossa volta. Mas com as leis de Deus, as leis divinas que verdadeiramente nos regem na condição de espíritos, e aqui nós temos que lembrar que nós somos espíritos em aprendizado terreno, e não ao contrário. Então nós não estamos tendo experiências espirituais, não somos seres terrenos em experiência espiritual. Nós estamos buscando colocar em prática, aqui é a nossa escola de aplicação, de tudo aquilo que nós nos propusermos lá no plano espiritual. Então aqui nós temos a oportunidade, como se fosse uma viagem, de realmente colocar em prática, de realmente buscarmos a essência do aprendizado. E essa essência se resume, sem dúvida, no amor. Esse sentimento que, pouco a pouco, se nós pensarmos, esse germe latente que todos nós, que foi depositado em todos nós, e que é fruto do sentimento, que é o requinte do sentimento, e que ele vai se desenvolvendo. E é natural que para alguns ainda, por alguns objetos, outro por animais, nós vamos desenvolvendo nas relações mais próximas nossas, em família, porque é natural que por uma questão de afeição, nós amemos aqueles que nos amam, até o ponto de nós conseguirmos transcender esse sentimento e nos encararmos como família espiritual, como unidade, como humanidade, para chegar a esse ponto onde nós vamos nos respeitar pelo simples fato de estarmos um torcendo pelo outro, buscando o mesmo aprendizado, buscando um caminho. E quando chegarmos a esse estágio espiritual, esse estado consciencial que evolui, nós vamos perceber que as leis humanas não serão mais necessárias, porque nós seremos regidos apenas pelas leis naturais, as leis divinas, essas sim imutáveis, essas sim eternas, essas que tendem a reger a nossa vida até o fim da humanidade. É interessante nós observarmos essa nova realidade. É interessante nós observarmos e enxergarmos com otimismo, não para nos culparmos, porque é natural nós chegarmos, nossa, mas eu podia fazer isso, Não. Nós estamos agora buscando uma nova consciência da nossa realidade. Nós estamos agora tendo a oportunidade de refletir sobre um novo ponto. E não vamos nos esquecer que nós temos a tendência de sermos misericordiosos, de respeitar o nosso próximo, entender a dificuldade de sermos indulgentes com o outro. Mas por que não conosco mesmo? Por que não sermos misericordiosos, indulgentes, compreendermos a nossa falibilidade humana, compreendermos que ainda somos seres imperfeitos em busca de perfeição, para que assim não nos martirizemos, mas como forma de aprendizado, como forma de aplicação prática, para que nós possamos encarar a vida com maior naturalidade e temos esse otimismo, essa alegria de viver, alcancemos essa felicidade nas pequenas conquistas, na apreciação daquilo que realmente importa na nossa vida, nos desapegando daquelas pequenas questões materiais, de tudo aquilo que ainda nos liga à matéria, nos liga a tudo aquilo que ainda tende dentro que ainda se encontra como tendência dentro de nós, fruto do nosso passado. Lembrando que hoje nós estamos plantando um novo futuro. Hoje a nossa semeadura mais uma vez é livre, para que a nossa colheita obrigatória de amanhã seja uma colheita mais feliz, mais alegre, mais otimista. Lembrando que ainda hoje, ainda que muitos digam que a felicidade não é deste mundo, a felicidade ela é um estado consciencial. Ela é um estado nosso, próprio. Ela não está vinculado a relações exteriores. Nós não temos que buscar fora algo que nós temos que encontrar aqui dentro. Nós podemos ser felizes sim, hoje, a todo momento, na correta compreensão que nós fazemos da nossa vida, da nossa realidade. E se nós começarmos a amar, Jesus não nos pediu muitas coisas. Ele nos pediu para que nós nos amássemos.
e fizéssemos pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós. Mas que também não nos esquecêssemos de nós mesmos, de buscarmos esse equilíbrio, essa harmonia na vida, em todos os aspectos. Para que dentro desse amor colocado em cada pensamento, em cada sentimento, em cada atitude, pouco a pouco, nós vamos naturalmente tornando aquilo natural. É uma prática realmente. A caridade é esse amor em ação, praticando pouco a pouco, sendo indulgente, misericordioso, olhando para o próximo com caridade, com humildade, sem julgamentos, sem críticas, sem reclamações, sem queixas, sem nos ofender, sem nos melindrar, buscando realmente essa maturidade do senso moral. Aqui nos convida diariamente a doutrina espírita, porque é uma doutrina de aplicação prática, que veio trazer essa lei de forma inteligível para todos nós, que veio desmistificar, que veio trazer em essência tudo aquilo que muitas vezes ficou apegado na formalidade, nas formas das parábolas, na forma alegórica como Jesus falava, mas que agora em essência nós conseguimos compreender o aprendizado, mas acima de tudo como praticá-lo, que é realmente esse o reforço que vai nos dar para alcançarmos essa plenitude. Então fica aqui para nós hoje o convite para que nós amemo-nos, primeiramente a nós, depois ao nosso próximo e a Deus, para que assim nós consigamos entender e nos aproximar de Deus, de Jesus, dessa espiritualidade amiga e da nossa essência, que é espiritual. Graças a Deus. Bom, o convite está feito, né? Alguém tem uma palavrinha, um complemento, uma sugestão? Seja caridoso para com o Cristo e faça uma pergunta para ele também, né? Ninguém? Poxa vida, Cristo, a pessoa está com sono ainda, frio provavelmente, né? Se quiserem fazer para o Mauro também, Não. está à disposição. Sentirem mais à vontade, assim, não tem problema. Né, Cristian, é importante, acho que falar sobre caridade, ela é tão importante na nossa vida. Se não fosse tão importante, não teria aquela velha máxima, né, que fora da caridade não há salvação. E como que a gente pode, já que nós buscamos algo, né, como nos salvarmos, qual é a lição, qual é o instrumento, qual é o caminho que nós temos que fazer para buscarmos essa salvação? Seria a caridade? Como que seria ela? E qual caridade seria? Acho que ficou claro na palestra, quando o Cristian falou para a gente, né? É para conosco mesmo. Se eu me ajudo, eu ajudo o próximo também. Suas considerações finais, meu querido. Bom, acho que o nosso sentimento maior é de gratidão. Gratidão de estarmos aqui, de estar tendo essa oportunidade de aprendizado, de ouvir essas mensagens da espiritualidade amiga, que realmente calam fundo os nossos corações, nos motivando, nos animando para buscarmos um caminho diferente em nossas vidas, um caminho mais consciente, mais amoroso, de mais sentimento, de mais essência, e que possamos a cada dia mais sermos esses instrumentos de luz, de amor, conosco, para com o nosso próximo, buscando todas as oportunidades, por menores que sejam, de vivenciar esse amor, sentimento tão sublime, para que de pouquinho em pouquinho esse amor se transforme na nossa vida. E assim como Paulo, que um dia falou: aquilo que quero não faço, mas aquilo que não quero, isso ainda faço no começo, mas que depois, já no final da sua existência, sabedor dessa essência do cristianismo, dessa verdade espiritual, veio nos falar: hoje já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Tamanha a vontade de Cristo e da mensagem de Jesus que operava em sua vida, que já não permitia mais que ele agisse por ele mesmo, mas a vontade de Deus, a vontade da mensagem do amor é que vivia através dele.
Graças a Deus. Maravilha. Então, uma das formas de praticarmos a caridade, conforme foi dito aqui, é nós orarmos para as pessoas, para os outros. Isso não requer nenhuma doação monetária, não requer nenhuma doação de envolvimento com o tempo, com o espaço, mas requer uma doação do coração. Então, convite vos faço, para mais uma vez, cerrarmos nossos olhos físicos, porque desta forma eu consigo perceber melhor tudo o que acontece, ocorre em minha volta. Eu presto atenção nos sons, na brisa que bate em minha fronte, no pulsar das minhas veias que bombeia meu coração. Eu sinto o ar adentrando no meu ser. E dessa forma, mais serenos, eu consigo projetar uma imagem. Seja ela de uma natureza, uma praia, um bosque, uma flor, seja ela de uma imagem de um homem que caminha conosco. Este homem sorri, nos estende a mão e nos convida: irmão, sejamos nós os instrumentos do Pai Maior. E assim, nós rogamos juntos por todos aqueles que nesse exato instante passam por um leito de dor. Seja uma dor física ou uma dor da alma. Que nesse instante possam cair, ser esparramados, espargidos por todo esse ser. Elementos salutares, energias vivas, que possam higienizar, cicatrizar todos os seus males, se de mérito for. Da mesma forma, para aqueles que estão ao seu lado, zelando, cuidando, dando o apoio para o pronto restabelecimento. Que essas criaturas de coração abnegados se sintam fortalecidos, acolhidos, para que possam estar sempre atentos na tarefa despendida. Também há aqueles profissionais que se colocam em prontidão para exercer da melhor forma possível, com o teu entendimento, com a tua capacidade, o restabelecimento do físico. Que também eles sejam guiados pelas mãos divinas. A todos esses nossos irmãos se encontram nesse exato instante, entrando à pátria espiritual, que eles possam ser acolhidos, recebidos e conduzidos aos locais para o seu pronto restabelecimento, preparando-se para uma nova jornada. Há aqueles que também, nesse exato instante,
retorna uma experiência corpórea. Que tudo aquilo que foi planejado, discutido, elaborado, seja colocado em prática ao longo desta nova oportunidade de refazimento e de coragem. E por nós mesmos, que possamos retornar aos nossos lares e sermos multiplicadores de tudo aquilo que aqui recebemos. Senhor, nós agradecemos a oportunidade maravilhosa de estarmos juntos, buscando compreensão, entendimento, paz interior. Se conosco, nos ilumine e nos guarde, nos fortaleça e que possamos florescer aonde estivermos plantado. E que assim seja. Graças a Deus.